Olá pessoal, estou aqui para gravar mais um vídeo. Hoje, Mateus, no capítulo 24, no versículo, deixa eu ver o versículo aqui, capítulo 24, versículo, deixa eu ver aqui pessoal, versículo 5, capítulo 24, versículo 9, versículo 9 de Mateus, capítulo 24, versículo 9. Antes disso eu vou fazer uma oração. Em nome de Deus e do Machias, lhe peço perdão dos nossos pecados. Venha, ó grande eterno, grande Deus, abençoar todos nós. Venha abençoar todas as famílias. Venha abençoar todos. Tome todos nas tuas mãos. Em nome de Deus e do Machias. Amém. Bem, pessoal, hoje eu vou ler aqui no capítulo 24, versículo 9, que diz assim para nós. Capítulo 24, versículo 9. Vamos ver aqui. Me perdi aqui, pessoal, mas já vou achar. É isso mesmo, capítulo 24, versículo 9 de Mateus, que diz assim, deixa eu ler aqui. Nesse tempo vos entregarão a tribulação. Eu estou lendo, pessoal, no versículo 9, tá? Me desculpa aí, mas estou lendo capítulo 24, no versículo 9 que eu estou lendo. Então vamos começar de novo. Nesse tempo vos entregarão a tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos, por causa do meu nome. E então muitos sucumbirão. Haverá traições e guerras intestinas, e surgirão falsos profetas em grande número, e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Você diz aqui, pessoal, aquele que perseverar até o fim, aquele que persevera até o fim, esse será salvo. E nós vimos aqui também, e no versículo 12, que fala assim, e pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. E pelo crescimento da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado. Porque o homem e a mulher estão aí praticando o pecado. E tem pessoas que ele está praticando o pecado e ele não quer largar o pecado. Porque iniquidade, isso é pecado. É por isso que o mundo está aí do jeito que está. Porque muitas pessoas não quer largar o pecado. Vocês estão me compreendendo? Mas aquele que aceita o Machia, aquele que aceita Jesus, aquele que aceita Deus, que é o Pai, e persevera até o fim, mesmo passando por aflição, ele persevera. Aquele que persevera será salvo. Mesmo vivendo nesse mundo de aflição, nesse mundo que nós passamos por luta, muitas vezes passamos por sofrimento, mas a nossa fé
tem que estar no eterno. Nós temos de ter uma fé de perseverança. Nós temos que ser servo de Deus que persevera. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara. E diz aqui para nós: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será proclamado, ou seja, pregado, será proclamado no mundo inteiro como testamento para todas as nações, e então virá o fim. E este evangelho do reino será proclamado, ou seja, será pregado para todas as nações, para todo ser humano, para homem, mulher. E depois dele ser pregado, virá o fim. Não é verdade? Então esse evangelho de Deus, ele tem que ser pregado nos quatro cantos da terra, no mundo inteiro. Ele tem de ser pregado. E depois dele ser pregado, então virá o fim. Quando todo ser humano ouvir da palavra de Deus. Porque todo ser humano, ele tem de ouvir a palavra de Deus. Então esse evangelho está sendo pregado em todo o mundo. E ele vai ser pregado nos quatro cantos da terra. Vai ser pregado para o ser humano, esse evangelho. Todo mundo tem que ouvir esse evangelho. Porque ele é o evangelho de Deus. Vocês estão me compreendendo? Amados irmãos, amadas irmãs. Ouve a voz desse homem de Deus que está aqui pregando para vocês. E persevera. Não desanima. Então está aqui. E mais em cima aqui, que fala que vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos, por causa do meu nome. E muitas vezes não, a pessoa que serve a Deus, ele é perseguido. Aquele que anda na verdade, ele é perseguido. Mas a pessoa tem de permanecer na verdade. Porque o Criador, que é Deus, ele dá o livramento. Aquele que é perseguido. Ele é aquele que livra de todos os mal. E continuando aqui, e então muitos sucumbirão. Haverá traições, a gente está vendo aí muitas vezes, até entre casal, a traição, a gente vê casamento terminando por falta de fidelidade, por traição. A gente vê que isso já acontece até nos casamentos, traição, porque nós sabemos que o homem casado e a mulher tem de ser fiel um ao outro. Em toda situação nós temos que ser verdadeiro um com o outro e ser uma pessoa de caráter verdadeira. Mas, deixa eu continuando aqui. E surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. Então nós estamos vendo aí falso profeta. Está dizendo aqui na palavra de Deus, e surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Então muitas pessoas estão sendo enganadas pelos falsos profetas. Não é verdade? Tem muitas igrejas aí que é meio de dinheiro, falsos profetas, que arrancar dinheiro do povo.
quando nós, para servir a Deus, nós temos que guardar os mandamentos, andar na verdade e ter amor um pelo outro. Mas muitas pessoas estão sendo enganadas por esses falsos profetas, que muitos estão aí usando a palavra de Deus para meio de vida e enganando o povo para arrancar dinheiro do povo. Então nós temos de tomar cuidado com esses falsos profetas, porque o que Deus quer de nós é que nós guardamos os mandamentos e que nós andamos fiel a Deus. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Nós andamos na verdade e guardamos os mandamentos. É isso que Deus quer de nós. Mas muitas pessoas estão usando a Bíblia para arrancar dinheiro do povo, abrindo igreja com o fim de arrancar dinheiro do povo. A Bíblia fala que esses homens são mercenários, são enganadores. Se eu estou aqui com a Bíblia na mão, eu tenho que pregar a palavra de Deus correta, que as pessoas têm de guardar os mandamentos, ser fiel a Deus. É isso que eu tenho de falar para o povo. Porque se nós for fiel a Deus, Deus nos abençoa. Não ficar aí usando a palavra de Deus para arrancar dinheiro do povo. É o que muitos estão fazendo aí, falsos profetas, arrancando dinheiro do povo, enganando. E muitos já estão aí enriquecendo. Tem muitos que já estão ricos por enganar o povo. Então nós temos de pregar o Evangelho. O homem tem de se converter e andar na verdade, guardar os mandamentos, querer o bem do irmão. Então eu prego isso. O homem tem de andar na verdade, guardar os mandamentos e querer o bem do irmão, ou seja, da irmã, querer o bem da irmã. Então nós temos de andar na verdade e guardar os mandamentos de Deus. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você, amado irmão. Então anda na verdade. Todos os dias pega a sua cruz. Eu falo cruz, falo estaca. Todos os dias pega a sua cruz e siga. Vocês estão me compreendendo? E anda na verdade. Confia em Deus. Deus é o meu pastor. Deus é o seu pastor. Confia somente em Deus. Busca refúgio em Deus. Deus é Espírito. A gente vê Ele pela fé. Vigia, cuidado com os falsos profetas. Porque a própria palavra de Deus está falando aqui. Mateus capítulo 24. O versículo é o 11. Vocês podem ler na Bíblia de vocês. E surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. E aqui fala, e pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então a gente vê que o amor já esfriou. É bem poucas as pessoas que têm amor pela outra. Pelo crescimento da iniquidade. O homem e a mulher estão vivendo uma vida dentro do pecado. Tem pessoas que ele está vivendo, praticando iniquidade dentro do pecado e não quer largar o pecado. Não é verdade? Tem pessoas que ele está vivendo, praticando o pecado e não quer largar o pecado. Mas a palavra de Deus fala que se o homem se arrepender e vir para a verdade, ele está perdoado. Se o homem largar as trevas e vir para a luz, largar o pecado, largar as trevas e vir para a luz, vir para o caminho do eterno, ele está perdoado. Mas o homem tem que se arrepender, largar o caminho das trevas e vir para o caminho da luz. Porque aquele que está praticando o pecado, ele está nas trevas. Vocês estão me compreendendo, amados irmãos, amadas irmãs? Então o pecado leva o homem à morte. A morte espiritual. E nós temos que viver uma vida santificada para nós entrar no céu.
e ter amor uns aos outros, porque Deus é amor. Então nós temos de ter amor uns aos outros. Está aqui na palavra que nós temos de ter amor e viver uma vida santificada, largar o pecado, largar o caminho das trevas, viver uma vida no caminho da retidão, que é o caminho do eterno, o caminho de Deus, o caminho da luz. Vocês estão me compreendendo, amados irmãos, amadas irmãs? Então busque a face de Deus, que nós estamos vivendo dias maus nessa terra, onde a profecia do eterno, de Deus, está sendo cumprida, dia após dia. A palavra de Deus, ela tem de ser cumprida. E nós temos que a cada dia se preparar para nós se encontrar com esse grande Deus, Yahvé, nosso grande Deus. Nós temos que a cada dia se preparar para se encontrar no Yahvé, nosso grande Deus. Aquele que está no pecado, que ele venha se converter e venha viver uma vida de retidão. Porque há uma diferença entre aquele que quer largar o pecado e entre aquele que não quer largar o pecado. Tem aquela pessoa que ele larga o pecado, se converte e se esforça para andar no caminho da retidão. E tem aquele que ele está praticando o pecado, está dentro do pecado e não quer nada com Deus, não quer largar o pecado. Mas tem aquele que larga o pecado, se converte e ele se esforça para estar sempre numa vida de obediência a Deus, fora do pecado, levando uma vida de santidade, porque é assim que Deus quer, de mim e de você, que nós vivemos uma vida santificada, orando, jejuando e em primeiro lugar vigiando, que a palavra de Deus fala, vigiai, para que não venha cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos de vigiar constantemente, para que nós não venhamos cair em tentação. Então, amados irmãos, amadas irmãs, vigia e ora e jejua. Busca a face de Deus, a face do Eterno, que é tempo de nós orar um pelo outro, para que Deus venha estar conosco, venha nos dar a vitória, a mim, a você, e venha nos abençoar. Ore por mim, que eu estou aqui orando por vocês, no meu canal. Louvado seja o nome de Yahvé, nosso grande Deus, aquele que fez os céus e a terra. E vamos ver aqui, amados irmãos, onde eu parei aqui. E aqui diz, no versículo 13, Mateus capítulo 24, versículo 13. E aqui no versículo 13, fala assim para nós: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós vemos bem que o homem aqui na terra ele tem de ter perseverança, não desanimar e andar sempre de cabeça erguida. O homem tem de ter perseverança, todos os dias pegar a sua cruz e seguir, não olhando para homem carnal, mas nós temos de estar olhando para Yahvé, nosso grande Deus, olhar para Yahvé, nosso grande Deus, porque Ele é nosso verdadeiro amigo e somente Ele tem a salvação para nos dar. Vocês estão me compreendendo, amados irmãos, amadas irmãs? Então olha para Deus, entra no seu quarto, joelha, ora, busque a face de Yahvé, nosso grande Deus, de joelhos dentro do seu quarto, na sua casa. Busque Yahvé de joelhos, muita oração e procura fazer jejum e leitura na palavra de Deus. Vocês estão me compreendendo?
amados irmãos, amadas irmãs, ouve a voz desse homem de Deus que vos fala. E aqui, deixa eu ver aqui onde estou, aqui que eu virei a página, aqui é Mateus ainda, estou em Mateus capítulo 24, eu virei a página aqui, no versículo, folhinha bem fininha da Bíblia, mas acho que é Mateus 24, versículo 37. Mateus, capítulo 24, e o versículo 37 de Mateus agora. E aqui diz assim, eu não vou ler no versículo 37 não, é Mateus capítulo 24, mas eu vou ler no versículo 42, que diz assim para nós: vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem vosso Senhor. Compreendei isto: se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Então vocês viram aqui, amados irmãos, Filho do Homem, que é o Mashiach, que é Jesus, ele vem na hora que o ser humano não está esperando. Significa também a morte, a nossa morte. A nossa morte significa também a volta de Jesus. Por isso que aqui está falando que nós temos que vigiar. Que disse aqui: vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem vosso Senhor. Então não sabemos na volta de Jesus. Não é verdade? E aqui diz aqui, eu estou lendo até de novo, fala, compreendei isto, se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria. Fez uma comparação, né? Se o dono da casa soubesse que hora ia vir um ladrão, ele ficava vigiando. Mas só que o dono da casa não sabe, né? Quando a casa dele vai ser roubada. Mas se ele soubesse, com certeza ele ficaria vigiando, o dono da casa. Mas não sabe. Jesus fez uma comparação. E, continuando lendo aqui, e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados. Nós ficamos preparados, porque o Filho do Homem, que é Jesus, virá numa hora que não pensais. Então Jesus volta numa hora que a pessoa nem está esperando. Você vê muitas pessoas aí, passam mal, morrem, de repente. Então a nossa morte também é a volta de Jesus. Significa que nós temos de estar sempre preparados, porque aqui disse na palavra de Deus: ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Então nós temos de estar preparados, santificando a nossa vida, fazendo leitura na Bíblia, buscando a face do nosso Deus, Yahvé, nosso grande Deus, buscando a face dele. Nós queremos viver muito, queremos, mas a nossa vida ela está nas mãos de Yahvé, nosso grande Deus. Mas aquele que obedece a Yahvé, nosso grande Deus, ele tem vida longa. Aquele que anda na verdade, aquele que guarda os mandamentos. Ele tem vida longa. Aquele que ama Yahvé, aquele que guarda os mandamentos e anda na verdade. Yahvé dá vida longa para ele. Vocês estão me compreendendo? Mas nós sabemos que a nossa vida ela está nas mãos de Yahvé, nosso grande Deus. E nós somos filhos de Yahvé, nosso grande Deus.
Então é importante que nós estejamos sempre santificando a nossa vida, sempre buscando a face de Yahvé, nosso grande Deus. É importante que nós estejamos sempre se preparando em obediência a Yahvé, nosso grande Deus, sempre lendo a Bíblia, sempre na obediência a Yahvé, sempre sendo fiel a Yahvé, nosso grande Deus, e orando e procurando jejuar, porque nós não sabemos o dia que nós vamos partir deste mundo, nós não sabemos, porque Jesus ele vem de surpresa, nós não sabemos o dia que nós vamos partir, e nem a hora. Então por isso que nós temos de estar se preparando, buscando a Yahvé, santificando a nossa vida e tendo amor sempre um pelo outro. Mas se nós guardar os mandamentos, ser fiel a Deus, com certeza Deus vai dar vida longa para nós. Nós vamos, com fé em Deus, morrer de velhice. Mas para isso nós temos que guardar os mandamentos e andar na verdade, porque nossa vida está nas mãos de Yahvé, nosso grande Deus. É melhor obedecer a Yahvé, nosso grande Deus, do que obedecer aos homens. Não é verdade? Então busque a face de Yahvé, nosso grande Deus. Confia nele, mesmo passando por lutas, por aflição, por sofrimento, mas confia em Yahvé, nosso grande Deus. Ele te ama, ele está sempre com você. Ouve a voz desse homem de Deus que está sendo usado por Yahvé, nosso grande Deus. Tá bem, amados irmãos, amadas irmãs? Estou aqui fazendo mais esse vídeo, pregando a palavra, que Deus quer de nós que nós, volto a dizer, Deus quer de nós que nós santificamos a nossa vida. Deus quer de nós que nós andamos na verdade. Que todos os dias nós pegamos a nossa cruz e seguir. Volto a dizer, não olhando para o homem carnal, mas olhando para Yahvé, nosso grande Deus. Ele tem a salvação para nos dar. Estão me compreendendo, amados irmãos, amadas irmãs? Deus, Yahvé, nosso grande Deus, Ele é o único. Ele é aquele que é digno de ser adorado, louvado. O nome dEle tem que ser glorificado, porque Ele é grande e poderoso. Yahvé, nosso grande Deus, é o Pai. Jesus, Ele é o Filho. Quem serve ao Pai, que é Deus, serve a Jesus, que é o Filho. Quem anda na verdade está servindo a Deus. Então nós, como servos de Deus, nós temos que permanecer na verdade, permanecer na luz. É fato que nós, permanecendo na verdade, nós somos perseguidos. Mas mesmo nas perseguições, nós temos que continuar firme na luz, na verdade. Todos os dias carregando a nossa cruz. Porque Yahvé tem uma maravilha para nós lá, o dia que nós estiver com Ele, um lugar maravilhoso. Bem, amados irmãos, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Fiquem todos na paz de Yahvé, nosso grande Deus, e vou fazer uma oração para findar. Em nome de Deus e do Mashiach, eu lhe peço, ó grande Eterno, venha nos abençoar, a mim e a todos os irmãos, a todas as famílias, dando saúde a todas as famílias, livrando as famílias dessas enfermidades, dá saúde de todas as famílias, livra de enfermidade, abençoa as crianças, abençoa os idosos, abençoa todos, meu Pai, aqueles que estão desempregados, ó Pai, dá uma direção, dá a vitória a todas as famílias, seja com todos nós, Pai, entregamos nossa causa, a minha, de todos nós, nas Tuas mãos, na certeza de que Yahvé, nosso grande Deus, vai nos dar a vitória e vai resolver os nossos problemas. Ó Pai, toma tudo em Tuas mãos, nós confiamos em Yahvé, nosso grande Deus, aquele que fez os céus e a terra. É melhor confiar em Yahvé, nosso grande Deus, do que confiar em homens. Ó Pai, toma tudo em Tuas mãos, seja com nós, meu Pai, hoje e sempre, nos livra de tudo conformal, dá proteção de Yahvé, nosso grande Deus, a mim e a todos nós. É o que eu lhe peço nesta hora, entregando tudo nas Tuas mãos. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, em qualquer momento, Tu és o nosso socorro. Ó Pai, entrego
os meus caminhos a vós, entrego todos nas tuas mãos, abençoa todos, todas as famílias, tome todos nas tuas mãos, em nome de Deus e de Jesus, e que assim seja. Amém. Bem, pessoal, termino esse vídeo por aqui, e que Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz de Yahvé, nosso grande Deus, e persevera até o fim, não desanima. Um abraço a todos desse homem de Deus.